Alô, alô, meus amigos, mais um episódio do Bem Bolado com HG e hoje eu preciso dar uma passada no que aconteceu no Mineirão e no que aconteceu lá em Volta Redonda. Começo com o Mineirão. Quando aqui perguntado sobre o Cruzeiro tá com esse jejum de vitórias, eu disse que eu entendia que tinha uma relação com o meio-campo que sofreu meio que um desmanche. E sofreu. O Pepa levou um tempo muito curto para achar o encaixe do time. Daqui a pouco ele perde o Richard, o Ramiro se contunde, o Vital sai e depois volta. Você desmancha, gente. O time está encaixado. Ah, mas é só isso que explica? Não é só isso que explica. E o Pepa, depois do jogo, aí tem questão física que pega, tem questão da limitação de elenco. Só que se você assistir aos episódios anteriores, em momento algum, eu fiz uma projeção no início do campeonato, aqui na Itatiaia. Essa matéria, eu acho que está até no itatiaia.com.br. Cada um deu uma opinião sobre, bom, o que você acha que o Atlético vai disputar na competição, o América e o Cruzeiro? Eu disse que o Atlético era vaga para a Libertadores, o América meio de tabela e o Cruzeiro contra o rebaixamento. O Cruzeiro teve uma ascensão na competição, não mudou a minha projeção. Eu fiquei entusiasmado com o que eu estava vendo. O que eu estava vendo é o mesmo que você estava vendo. Cruzeiro organizado, intenso, altamente competitivo. Daqui a pouco eu vou falar disso sobre o Atlético, tá? E de fato estava. Só que criava e não ganhava os jogos. Contra o Fortaleza, não criou. Ah, mas aí pouco tempo do primeiro tempo e muita bola aérea. Antes, eu acho que na edição do Bem Bolado com HG de anteontem, ou até mesmo numa turma do bate-bola dessas, ou até no debate de segunda-feira, não sei, eu disse, se o Cruzeiro for para campo e começar a cruzar a bola para a área, não culpem o Pepa por um time mal treinado e nem os jogadores por não estarem obedecendo aos comandos do Pepa. Por que eu disse isso? Porque o estado do gramado apresentava uma condição péssima para a prática do futebol. Ah, mas isso também interfere no rendimento do Fortaleza. O Fortaleza não fez um grande jogo. O Fortaleza jogou dentro, em cima do erro do Cruzeiro e matou o jogo. E o Cruzeiro com dificuldades, que já estavam sendo apresentadas em jogos anteriores, só que no jogo contra o Fortaleza o time não criou. Então o Pepa sabe que tem limitações no elenco, ele vai ter que achar uma outra forma de jogar, um outro encaixe, testar algumas posições, mas ele não treina. Ninguém treina. Então isso vai ser testado mais nos jogos. É muita viagem, é pouco treino, e aí ele vai ter que se virar e achar o encaixe. Se vai conseguir, quando vai conseguir, eu não sei. Mas o Cruzeiro, para mim, no início da competição, era aquele Cruzeiro que brigaria contra o rebaixamento. A projeção da diretoria era exatamente esta, portanto, não me surpreende. Mas não me surpreende mesmo o que anda acontecendo com o Cruzeiro hoje. Me surpreendeu a ascensão rápida no Campeonato Brasileiro e os bons jogos feitos. O Cruzeiro perdeu um pouco de intensidade, o Cruzeiro acho que competiu menos com o Fortaleza e acabou no erro do Cruzeiro, o Fortaleza matando o jogo, um placar mínimo, mas suficiente para levar os 3 pontos e complicar ainda mais a vida do Cruzeiro. E esse jejum que já vai aumentando e o Pepa vai ter que entender que ele não tem um elenco muito numeroso, muito qualificado, o Cruzeiro não dispõe de muito dinheiro em caixa, deve contratar, mas o encaixe, reencaixar esse meio-campo, vai levar tempo. Só tomara que não dure muito tempo, porque o tempo não para e o Cruzeiro tem uma margem de erro desse tamaninho. Já o que aconteceu em Volta Redonda, eu falo daqui a pouco, porque agora eu quero falar de Afiminas. Antes da gente dar sequência aqui, você tem vontade de investir, de ser dono de uma farmácia, ser dono do seu próprio negócio? A Afiminas cuida das marcas Droga Rede e Poupa Minas. As marcas estão aqui do lado e o WhatsApp para você fazer contato está aqui embaixo. A Afiminas, há quase 30 anos, cuida das marcas Droga Rede, Poupa Minas e agora Poupa Brasil. Você pode ser nosso franqueado, você pode ser dono você pode ser dono de uma unidade Droga Rede, Poupa Minas, investindo muito menos do que você imagina e sendo dono de uma loja que fatura de 100 mil a 1 milhão por mês. Entre em contato conosco nesse WhatsApp que está aqui embaixo, fale na Afiminas, seja um franqueado e participe do nosso planejamento de expansão. Mais de 130 lojas Droga Rede, Poupa Minas, já inauguradas e agora a expansão da nossa rede também, que é a Poupa Brasil, para o estado da Bahia e interior de São Paulo. Então, vem com a Afiminas, seja dono de uma farmácia no seu bairro, na sua cidade, esteja você onde estiver. Agora falando de Volta Redonda, e aí eu serei breve, porque o que eu quero dizer é o seguinte,
Eu achei o Atlético mais concentrado, achei que o Atlético competiu mais, não que faltasse competitividade nos jogos anteriores, mas eu achei que o Atlético competiu mais, o Atlético conseguiu ser protagonista e o Atlético só não venceu porque o Fábio fechou o gol. E assim, o time preparado pelo Lucas Gonçalves, mas contando com uma preleção bem feita e tudo que o Filipão sabe fazer há 200 anos no futebol. Que é exatamente o que trouxe o Filipão ao Atlético. O Filipão é uma figura de presença mundial. Os grandes técnicos também perdem, ora dão vexame, mas eles não perdem a qualidade profissional. E o Filipão é um treinador que, lá atrás eu disse, quando foi anunciado que foi uma tacada de mestre, e continuo dizendo, até o momento, muito assertiva a vinda do Filipão, a escolha pelo nome dele. Até o momento. O que vai acontecer ali na frente também, eu não faço a menor ideia. Eu projeto um Atlético diferente do Atlético do Cudê, porque, vejamos, estamos aqui todos reunidos na Itatiaia, aí uma pequena queda na audiência, chega alguém e diz, mas também com vocês aqui trabalhando com a gente, não dá para esperar nada além de uma queda na audiência. Que baita injeção de motivação no grupo, hein? Então é o que eu estou dizendo. O Filipão vem e diz algo exatamente contrário ao que dizia o Cudê. Age de forma contrária à forma que o Cudê agia. Faz um arroz com feijão temperadinho, elogia o elenco, diz que nem precisa de ninguém, que esse elenco é para brigar pelo título. Agora eu preciso refrescar a sua memória, você que me acompanha aqui no Bem Bolado com HG. Nos piores momentos do Atlético na temporada, quando as primeiras críticas vieram na coletiva do Cudê, a primeira delas que causou todo aquele rebuliço, eu disse aqui, o Cudê está fazendo com que você acredite que o elenco não é qualificado. Mas o elenco é qualificado, esse time tem margem para crescer, esse time vai jogar mais. E tomara que o Filipão consiga tirar dos jogadores mais do que tirou ontem contra o Fluminense, já no seu primeiro jogo, sem uma influência muito grande dele. E ao Lucas Gonçalves, todas as pessoas que conhecem, que convivem, falam maravilhas sobre ele. E acho que a gente pode dizer que ninguém pegou o Atlético desarrumado. O Atlético do Cudê jogava um bom futebol, estava se ajustando. Então o Lucas Gonçalves fez o que tinha que fazer, o Felipão motivou dentro da medida do possível e o Atlético foi protagonista diante do Fluminense. E só não venceu o jogo porque o Fábio, mais uma vez, foi a melhor figura em campo. Acho que você, torcedor do Atlético, entendo que pode ficar otimista com o futuro próximo do Atlético, que hoje será dirigido, a partir de agora, dirigido pelo Filipão. Até a próxima, pessoal.